Em Gálatas, ele escreve assim: vejam com que grandes letras eu escrevo a vocês. E tem uma passagem em Gálatas que ele fala da enfermidade da carne que ele teve. Quando ele fala, acho que é capítulo 4, verso 13. Tem que falar do espinho da carne, exatamente. Né? É isso aqui. Ele fala aqui no capítulo 4, verso 13. Deixa eu ver se é o 13 mesmo. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho da primeira vez por causa da enfermidade física. Eu lhes preguei por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham, posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, se ele está falando da enfermidade da carne que ele tinha e que o pessoal foi atencioso com ele, ele fala assim: obrigado pelo que vocês me ajudaram. Eu vi que se vocês pudessem, vocês arrancavam os próprios olhos de vocês e me dariam. Então, dá a entender que a enfermidade na carne que ele tinha era um problema de visão. Ou seja, ele não foi curado plenamente. Aquela cegueira no caminho de Damasco deixou sequela. E às vezes a cura de Deus deixa sequela. O Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Mas ele ficou mancando o resto da vida dele. Tanto é que os judeus tinham até o costume de não comer uma parte aqui da perna do animal para lembrar o Jacó. Por que você acha que isso acontece? É para lembrar Paulo sempre? Isso daí? Deus tem os seus mecanismos pedagógicos. Deus tem os seus mecanismos pedagógicos. Tem coisa que ele cura você, mas tem que deixar uma cicatriz para você sempre lembrar. Ele tem que deixar uma cicatriz. Toda hora que você olhar para aquilo, você lembra de quem você foi. Nós somos muito rápidos para esquecer os nossos defeitos e muito pródigos para lembrar de virtudes que nós nunca tivemos. É prática do ser humano, né? Sim. Então, quando ele escreve para Timóteo, por exemplo, sabendo que ele iria morrer em breve, ele fala assim: bom, então o espinho na carne provavelmente era um problema de cegueira. Mas a gente falou, você acha que existem outras possibilidades também? As outras possibilidades que as pessoas levantam, para mim, são muito assim, fantasiosas. Tá. Você está entendendo? O problema na carne que Paulo tinha era um problema sexual. Já teve gente que aventou até que Paulo seria homossexual e que a dificuldade dele era com a homoafetividade. Mas qual a base histórica disso? Porque para eu fazer qualquer afirmação histórica, ainda que hipotética, ela tem que ter uma certa lógica. Aqui, ao longo de todas as nossas séries sobre personagens da Bíblia, tem coisas que eu falei que não estão explicitamente ditas na Bíblia, mas tem uma lógica que aponta para aquilo ali. Você está entendendo? Então, quer dizer, olha, a gente não pode afirmar 100% que era isso, mas faz sentido. Agora, dizer que Paulo era homossexual e que ele lutava contra uma relação, contra uma tendência... exatamente. É porque se a gente fosse extrapolar... Eu posso falar o que você falou dos olhos faz sentido, mas se fosse extrapolar, que ele falou que os outros seriam capazes de me dar os seus olhos, então tem que se extrapolar muito, né? Para ser algo do tipo de ele não conseguir se conter por algum desejo do que os olhos dele veem e tudo mais. Mas né? Estranho, porque porque se fosse os olhos não pudessem, ninguém arrancaria. Se você arrancar os seus olhos e me der, não eu resolve, vou continuar né? vendo do mesmo jeito. Não resolve. Então, assim, que Paulo tinha uma relação afetiva e que lutava contra ela, não faz sentido. Outros falam que o problema no espinho da carne era a mulher de Paulo, que a mulher dele foi contra, que o abandonou e tal. Não temos nada que aponte na possibilidade disso. Que o espinho na carne de Paulo era o orgulho. Aí, se for nessa lista, eu posso inventar qualquer coisa. O orgulho eu acho que não é, porque o cara ficou 13 anos lá. Eu aposto mais as minhas fichas na possibilidade do espinho na carne ser algum problema relacionado à visão dele. Cara, então assim, no final das contas, Lucão, dá pra gente o diagnóstico, o panorama, então, da história de Paulo aqui. Conta pra gente a história de Paulo sob a sua perspectiva, tudo que você ouviu. Nossa, cara, não, peraí, não bota essa responsabilidade em mim. Resume pra gente. Não, mas eu acho que eu acho que se a gente for pro final... Não, conta do começo. Comecinho. Bom... a gente vai te ajudando. É um cara que... Um cara muito estudioso, era inteligente. um cara radical, totalmente do contra, atrasou o lado aí da expansão da mensagem aí de Jesus, de Deus. Depois ele viu que estava errado, com Jesus aparecendo.
Aí ele foi estudar, se aprimorar. Mesmo assim, as pessoas não queriam ouvi-lo. E no final das contas, ele meio que se sacrificou para que a mensagem chegasse na ponta mais importante que existia naquela época, que era o imperador. Aí. Meio não. Se sacrificou. Mas só pra gente não, às vezes, minimizar o que foram essas viagens que ele fez, né? Eu tô com uma colinha aqui, olha só. E o Império Romano depois se separou, né? Inclusive em partes bizantina e tal, mas né? foi lá no quarto século em diante. Mas ó, só pra você ter noção, tá? Das viagens que ele fez para evangelizar. Não tô pra levar sabendo. a palavra para os gentios. Sim. Foram 3 viagens, né? A primeira delas foi Barnabé e João Marcos, junto com ele. Eles foram para Chipre, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Quanto tempo durava essa viagem aí? Eram meses. Meses? Eu já fiz esse trajeto hoje de ônibus. Às vezes é 2 horas de um lugar para outro, 3 horas em estradas boas da Turquia. O cara de andando ônibus, com caminho, imagina. Uma Andando, turnê, né? Uma turnê. Então aqui a ideia era anunciar o evangelho aos judeus e gentios, enfrentando oposição e perseguições. Foi o que aconteceu. Aí teve a segunda viagem. Na segunda viagem, o companheiro dele foi Silas, em vez de Barnabé. Que ele brigou com Barnabé, né? Depois Timóteo e Lucas em parte da viagem. Eles foram para Síria, Cilícia, Derbe, Listra, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Em Listra, ele foi preso. Foi terrível o que ele passou lá. Cara, então veja só. Aqui tem um marco importante que foi a entrada do evangelho na Europa. Aqui em Filipos, Macedônia e Grécia. Então não tinha evangelho na Europa. Paulo levou o evangelho aí para a Europa. Aí teve a terceira viagem missionária, que ele foi com Timóteo e outros colaboradores. Olha os lugares que ele passou. Galácia, Frígia, Éfeso. Ele ficou 3 anos só em Éfeso. Macedônia, Grécia, Troade e Mileto. Então aqui ele foi para fortalecer as igrejas já fundadas, né, e combater as falsas doutrinas. Então olha quantos lugares eu citei diferentes. Que ele a morte dele, que ainda fica na ilha de Malta, ele cai, náufrago lá, depois vai para Roma. Mas é uma viagem difícil, porque, que nem você fala, não é uma viagem onde que além do trajeto ser muito complicado lá, classe, né? Não, é uma viagem que o cara ainda tem que se preocupar que alguém tá seguindo ele, caçando ele. Então é uma viagem, tipo assim, cara, eu tenho que reunir o máximo de gente possível para levar o evangelho, mas talvez uma dessas pessoas vai me delatar ou vai tentar me pegar agora. Um dia de caça, outro de caçador. Olha, por exemplo... Parece que ele trabalhou mais que os apóstolos lá. Eu acredito que com certeza foi o que mais... Para vocês terem uma noção, eu vou colocar uma conta aqui. Acho que Engenheiro Coelho está com uns 150 quilômetros daqui, uns 160, aproximadamente. Uns 160 quilômetros de Engenheiro Coelho aqui. Na época de Jesus, para eu sair da minha casa e vir para cá, eram 3 dias a 3 dias e meio de viagem. Supondo que você acertasse o caminho, né? Supondo que você acertasse o caminho. Tem isso também, né? Tem isso, né? Tem que ver as estrelas e assim, tem que ver certo ainda. O que eu saí hoje de casa para vir para cá, eu teria que ter saído 3 dias a 3 dias e meio antes. Agora imagina um camarada que foi quase que de lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Tá maluco, são meses e meses. Cara, então assim... Sem GPS, sem mapa. De sandalinha.